Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Tô Pronta Mulher, conectado a você. O TPM Conecta vai trazer a barra de Axis e o Reiki como uma terapia e possíveis resultados já da primeira sessão. E a nossa convidada mais que especial é a Michele Silva, ela que é mestre reikiana e vai trazer para nós esse conhecimento maravilhoso. Vou chamar ela aqui para a gente começar nosso bate-papo e compartilhar com quem precisa, né, entender um pouquinho mais sobre essas técnicas. E também, né, peço que você siga a Michele, siga também no Instagram, né, o meu perfil, as duas Micheles, né? Michele das duplas hoje, hein? Boa noite, bem-vinda, Michele! Boa noite, tudo bem, gatona? Tudo ótimo, bem-vindo ao TPM Conecta, que honra receber você aqui. Dupla de hoje. Vamos que vamos, porque hoje o serviço é dobrado, né? Duas Michele em ação, vamos ver o que a gente consegue, né? Quem aguenta até o final? Ai, que bom receber você aqui, muito bem-vinda, para falar ainda mais, né, dessas duas técnicas maravilhosas e que a gente já consegue sentir, né, no nosso corpo, nas nossas emoções, a partir já da primeira sessão, né? Então, eu quero que você se apresente e aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre essas técnicas que você trabalha. Então vamos lá, eu sou a Michele Silva, já estou trabalhando com as terapias integrativas já há 4 anos. Fiz o curso de Reiki, muito bom. Fiz as barras de Axis, as terapias integrativas. Então, são terapias hoje que vêm complementar, né, a saúde tradicional. O que a gente oferece para os pacientes? Não oferecemos a cura, mas o bem-estar, né? Que é essa a nossa missão. Isso mesmo, até porque a cura é uma palavra muito pesada, né? Então a gente tem que olhar também, porque isso é um sistema, né? Aqui na visão sistêmica a gente olha como um todo. E a cura, ela vem a partir do momento que você vai tratando camadas, né? E o reiki, ele vai trazer esse equilíbrio, né, Michele, da questão Sim. energética, né? Deixa eu até, antes disso, né, porque o teu público também não me conhece, então eu sou Michele Escolaro, também sou terapeuta integrativa, atuo na área, né, da constelação, atuando também na área de parapsicologia, com relaxamento, com regressão de memória, né, então trabalho mais nessa parte da mente, né, e que eu trabalho em parceria, né, com algumas terapeutas, como a Michele, que é reikiana, e que uma terapia complementa a outra, né? E a Michele, ela traz essa questão do reiki, e a Michele caiu, vamos chamar ela de volta aqui. A Michele, então, ela traz essa questão do reiki, que é uma terapia que contribui muito com outras terapias, né? Inclusive com a psicoterapia. Então, o reiki, ele vai ajudar a fazer esse equilíbrio. Hoje, Michele, voltando, né? Caindo, mas passamos bem. O que o reiki é e como ele entrou na tua vida? Bem, eu sou paciente de Reiki também, né? Então, a profissional que me aplicava Reiki, como a gente foi fazendo, me despertou esse lado muito grande porque me fazia muito bem, sabe, Michele? Então, eu saía de lá, eu entrava uma pessoa na portinha e saía outra pessoa. Então, eu fui fazendo as terapias, fui, né, melhorando o meu ser, a minha pessoa, né? Fui me acalmando muito, porque o reiki, o objetivo do reiki é isso, né? Você se conhecer, você expandir, né? Se expandir, se conhecer. Então, me chamou muito a atenção essa técnica dessa energia, um dia conversando com ela, né? A gente trocando ideia, uma pessoa muito aberta, uma pessoa, assim, muito solícita, sabe? Porque o que a gente vê hoje no mercado, né? Às vezes a concorrência não te apoia. Ela foi totalmente aberta. Michele, faz o curso, você vai ver como você vai gostar. E mesmo fazendo o curso, mesmo fazendo as altas aplicações, eu continuo indo nela. E a gente troca hoje ideias assim muito boa. Então é uma troca de experiência, sabe? Mas foi o bem-estar que o reiki me trouxe para mim poder seguir, sabe?
Sim, e é bem legal esse ponto que você trouxe da colaboração, né? O TPM Conecta é justamente para isso, né? Não existe, eu fico com medo de chamar a Michelle porque ela também é terapeuta. Não, nós nos ajudamos e a Sim, falar sim. sobre o tema ajuda quem nunca às vezes passou por uma terapia. Talvez hoje quem está entrando aqui na live não sabe o que é Reiki, tem às vezes até um preconceito que a gente vai falar sobre isso, né? De buscar uma terapia holística, porque esse nome assusta, né? É. O Holus, holístico, né? É o olhar para o olhar todo, né? É não olhar partes. Ah, eu estou com dor de cabeça porque a minha dor é na cabeça. Não, a tua cabeça está refletindo alguma coisa que está no teu corpo, né? E o Reiki, ele traz esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. O que que a gente pode dizer sobre o Reiki, né? Hoje a gente tem centros energéticos, né? Sobre o nosso corpo. A gente hoje trata os 7 principais chakras, né? Mas são diversos chakras espalhados no nosso corpo, certo? Então, os 7 principais a gente vai tratando, a gente vai desbloqueando, porque o ser humano, ele tem essa de segurar o sentimento, né? Não, tá tudo bem comigo. Só que o tá tudo bem comigo, uma palavra, um receio que você fica, uma palavra recebida, um sentimento guardado, ele vai acumulando no teu corpo, né? Uhum. Vem um pontinho aqui, vem um pontinho aqui, vai um pontinho lá. E o Reiki tem esse poder de desenrolar isso, né? Ele tem o poder de voltar o teu corpo sentir as energias positivas, né? Porque o Reiki é uma troca de energia. Então, nós reikianos trocamos a energia, tiramos aquela energia densa, aquela energia parada, né? E voltamos a circular energia limpa, o fluido modificado, né? Inclusive, né, até para a gente entrar nessa questão do conceito, né, e tirar o preconceito, né, do Reiki e de qualquer outra terapia que trabalhe com energia, né. O Reiki, ele é uma terapia que nasceu lá nos orientais, né, e ele trabalha com o Ki ou Chi, né, que até no Kung Fu Panda tem Isso. lá o Chi que é da vida. Então, nós temos nosso Chi, nossa vida, nossa energia vital. E os lugares onde estão esses chakras principais que a Mi está trazendo são onde estão as nossas glândulas, né? Que equilibram lá a parte imunológica e energia mesmo do nosso corpo, né, Michele? É Então é isso importante, mesmo. o Reiki ele trabalha o corpo físico através do sutil. É Tá? isso aí, através do sentimento sutil. Muitas pessoas, às vezes, Michelle, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto para quebrar esse tabu. Muitas pessoas, às vezes, confundem a terapia holística, as terapias integrativas com religião, né? Porque se refere com curas com as mãos, certo? A mesma coisa é parecido com o passe no centro espírita, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? O Reiki, a gente canaliza a energia universal, né? Então, antes da gente iniciar a sessão com o paciente, a gente vai desbloquear os nossos chakras, vai canalizar essa energia vai percorrer por todo o nosso corpo e ela vai se expandir nas mãos. E é através das mãos, por isso que se chama cura com as mãos, a gente vai canalizar e passar essa energia para o paciente. Nada a ver com religião. O que é o centro espírita? O que eles trabalham no centro espírita? O passe magnético, certo? Com as mãos também. Mas são outras energias, porque os médiuns se conectam com os seres de luz, né? E eles vão aproximar o ser de luz, vai passar o fluido para o médio e ele vai transmitir, né? É parecido, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não tem Ou nada a seja, ver. não há necessidade de ter de acreditar nisso ou naquilo. É uma questão de Isso. transmissão de energia. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo bem casual, assim. Imagina, aqui tem algumas pessoas assistindo a gente, eu quero só que vocês reajam aí, mandem um emoji, um ok, ou é isso mesmo, se faz sentido para vocês o que eu vou falar agora, como exemplo daquilo que a Michelle trouxe. Imagina que você saiu para fazer compras e você está de boa, feliz, afinal de contas, você tem que fazer uma coisa que você gosta, comprar algo, talvez um presente para alguém, vamos colocar assim. E aí você entrou numa loja, e quando você entrou naquele ambiente, você se sentiu pesado. Nossa,
aquela vendedora estava com a cara fechada, aquele ambiente estava assim pesado, você não se sentiu à vontade lá. E tinha algo que você queria, mas você resolveu sair e entrou em outro lugar para fazer a compra. Ninguém falou com você. Você não sentiu, não teve troca. Ela não brigou com você. Às vezes nem te viu. Que pior, né? Não foi nem vista, né? Mas você sentiu, porque nós emitimos ondas de energia. Nosso cérebro emite, nós recebemos. Afinal de contas, hoje tudo é muito energia, inclusive a própria Wi-Fi que nós estamos conversando, através disso a gente não enxerga, mas a gente recebe. Né? Então, vamos colocar esse exemplo, é como se nós tivéssemos uma anteninha de Wi-Fi que nos conecta com algo maior, que é a energia do universo, e através dela passa e canaliza pelas nossas mãos, para que a gente possa limpar aquele Wi-Fi que está ruim, né? A gente está descendo uma 5G para um 3G ali, que está péssimo numa região, né, Mi? Eu acho que fica mais prático, e não tem nada a ver com religião. Eu não preciso acreditar em nada para que isso aconteça comigo. E é muito interessante, Michele, porque às vezes a gente fala, né, com as pessoas, com os clientes, eu vou, mas eu não acredito. Tranquilo, vem experimentar. A partir do momento que você deita na maca, que você relaxa, você sai outra pessoa. Não precisa você acreditar no reiki. O reiki te transforma. A energia que você deixa e a energia transmutada que você recebe, o teu corpo sente. O teu espírito sente, tudo sente. Então, é um desbloqueio sensacional. Então, o que acontece, Michele? Hoje a gente fala do reiki tradicional, né? Então, a gente tem várias linhagens do reiki hoje, o xamânico, tradicional, né? E como a gente vai estudando as terapias, como o curso que a gente fez de terapias integrativas, são várias modalidades, né? Hoje a gente tem as barras, a gente tem a cromoterapia, a gente tem a auriculoterapia, né? Então, cada terapeuta vai se adaptando e vai colocando, vai incluindo essas terapias para ajudar o paciente, né? Eu hoje trabalho com o reiki terapêutico. O que é o reiki terapêutico? Então, antes de iniciar a sessão, eu pergunto, em algum ponto, se eu sentir alguma coisa, eu posso te tocar? Pode, tranquilo. Então, quando eu me conecto com o paciente, eu estou lá transmitindo, né, a luz, estou limpando, transmitindo a luz, eu senti que ele está com uma dor aqui no ombro. E dores no corpo são o quê? Traumas, sentimentos presos, né? Como eu pedi permissão e ele falou que eu posso tocar, né? Então eu vou ali e vou tocar. E vou tirar aquela dor, né? Porque através da energia que a gente manda e através do toque, a gente consegue fazer que o ciclo volte à normalidade. Então, o reiki terapêutico, ele é muito gostoso, né? Ele é uma sessão tua relaxante. E é que nem eu sempre digo, Michele, as terapias não são luxo, é um momento teu, todo mundo precisa, todo mundo precisa. Isso mesmo. Não é? E aí que tá, né? Hoje nós estamos, eu até estava aqui, eu acho. Eu assisti uma live da Andrea Vermont com a Beatriz Barbosa, né? São feras, uma filósofa, outra é psiquiatra, né? E elas comentaram muito sobre esse livro aqui, Sociedade do Cansaço. E me chamou a atenção que ele traz o seguinte, que nós passamos por um período da nossa existência do que era imunológico, né? Então, era tudo que era as doenças, os vírus, bactérias, enfim, e passamos, inclusive, recentemente por um processo, né, muito difícil de desenvolvimento global, quando vou falar o nome aqui, senão a gente cai, e cai mesmo. E aí, nós ficamos trancados em casa. Então, esse problema que era imunológico nos trouxe a semente para o problema neural. Hoje nós temos um caso muito semelhante, indo para o mesmo caminho da neural, de problemas psicológicos, de problemas emocionais. Então, esse momento de terapia que a Mi trouxe para nós não é luxo, é saúde. A questão é que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, quebrar os preconceitos, para que as pessoas busquem de várias formas, seja através do reiki,
da barra de axis, que a gente vai falar daqui a pouco, da Sim. radiestesia, que tem a nossa colega aqui, a Lucimara, está conosco, né? Do Forfeel, que a Sandra também está conosco. Então, tem várias técnicas, não existe uma só. Inclusive, elas podem trabalhar juntas. Né? Eu aqui, no meu espaço, eu trabalho elas juntas. Por quê? Uma vai agregar a outra, né? Como o nosso corpo, ele guarda memórias, né? Então, eu já coloco a auriculoterapia, né? Eu já coloco um floralzinho, eu já trabalho com as cores, né? Porque tudo ajuda. Então, o paciente sai em outro mundo. Eu tenho pacientes que relatam assim que entraram uma pessoa na sessão e saíram outra, que é sensacional, que não sabem descrever a sensação do pós. Vamos supor assim, é você pegar o lixinho do teu corpo, né? Aquelas memórias que estão ali no teu corpo, eu não quero mais, joguei, né? E isso é um privilégio, você se permitir, porque todo mundo precisa se permitir. Isso mesmo. E Mi, falando de barra de axis, o que é essa terapia? Né? Para que ela serve? Como é que ela funciona? A terapia de barra de axis, ela trabalha o nosso mental, tá, Michelle? Então, vamos supor assim, vamos fazer um exemplo bem simplificado. Temos um HD, certo? E vamos colhendo informação, colhe aqui, colhe ali, é sentimento, é tudo, ao mesmo tempo a gente é mãe, é empresária, é funcionária, né? E aquilo vai esgotando, vai esgotando. Chega um momento que você tem uma decisão para tomar e você pensa, tá, e agora? Ou você se sente cansado, o cansaço mental, né? Porque existem os dois cansaços, o cansaço mental e o cansaço do corpo. E quando eles se juntam, é pior ainda, né? Então, as barras de axis, o que ela vai fazer? Como a gente tem 32 pontos na cabeça, né? Elas ficam pulsando, né? Então, o que o terapeuta vai fazer? A gente vai trabalhar esses pontos com comandos, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma experiência, vocês vão ver que isso é real. É real. Tudo que a gente fala é real, porque a gente faz, né, Michelle? A gente vai, estuda, mas a gente pensa assim, para mim ter certeza, eu vou experimentar, né? Então, a gente vai colocando em certos pontos na cabeça, né? Vai trabalhando os pontos neurais e vai dando os comandos. Então, temos o lado direito e o lado esquerdo. Então, eu vou dar o comando nos dois lados e quando eu pressiono os dedos, eu consigo sentir qual lado está pulsando e qual lado não está pulsando, tá? Então, a partir daí, com os comandos, eu vou limpar aquele HD. Eu limpando esse HD, ele está pronto para receber novas informações, para seguir a vida, para seguir o fluxo. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha na barra de axis dinheiro, controle, criatividade, consciência, formas. A gente é um campo assim muito, muito grande, muito amplo, sabe, Michelle? Então, tem uma terapia muito legal, muito legal. É uma terapia nova, que no Brasil não faz muito tempo que se fala, né? Mas é uma terapia para quem faz, para quem recebe essa terapia, sai também assim com a mesma leveza do Reiki. Consegue abrir a dimensão. Sim, eu não trabalho com essa, nem com reiki, nem com barra, né? Mas eu tenho relatos de clientes que chegaram para mim, para nós trabalharmos a parte sistêmica, a parte de constelação, processo sistêmico, né? Que é uma terapia sistêmica, né? Sim. E elas vieram de barra de axis. Depois de passar por um processo muito delicado na vida, né, em que elas tiveram situações, em específico uma situação, tiveram uma situação muito difícil na vida dela, ela foi para a barra e isso transformou a vida dela, trouxe leveza para a vida dela, né, e ela veio para mim para fazer a compreensão daquilo que tinha ficado, né, de outras coisas que ainda estavam impactando a vida dela, mas que a barra de axis exatamente tirou ela daquele buraco. Ela desbloqueou, né? Exatamente. Ela desbloqueou. Porque, como a gente comentou anteriormente, o nosso corpo carrega memórias, né? Então, a gente vem de uma infância, vem de uma adolescência, e nada é perfeito, não existe o castelinho perfeito, né? Então, nosso corpo, nossa memória, ela vai criando histórias, né? Então, a pessoa, vamos supor, essa tua paciente foi lá, fez a barra de axis, e ela desbloqueou esse lado que ela sabia que tinha que fazer a terapia.
né? E a constelação familiar, falando na constelação, quem faz a constelação não faz uma, ela faz duas, ela faz três, ela faz quatro, porque a partir do momento que a pessoa faz a constelação, ela vê que o mundo se abre de uma maneira, né? Porque o que acontece? Se você não tratar aquelas memórias, vai chegar uma altura da tua vida que você vai bloquear. Você não vai para cá e nem para cá. Não é isso? Isso mesmo. Porque E as terapias servem para isso. Isso. Você precisa aceitar quem você é, aceitar de onde veio, né? Você pode não, eu sempre digo, né? Você pode ser filha adotiva, você não conheceu os seus pais, mas você não pode negar que você teve. E, né? Sim, e isso, de sim. certa forma, que traz heranças, né? Você tem a tua história e você tem a história de quem veio antes. Né? Sim. Então, a constelação, e eu trabalho da forma sistêmica, então, assim, não é só a constelação, é ok, constelamos, vamos compreender o que vemos, né? Porque só o constelar, né, Mi, nós temos um risco, porque a retraumatização, ver algo que você precisava e não saber lidar com aquilo, né? Então, aí depois vem um tratamento em cima daquilo, trabalhando uma jornada de vários exercícios, né? Sim. Eu trabalho muito em parceria, né, com reikianas, né, com a radiestesia, né, tem a Lutimara aqui, que é minha parceira pertinho, eu estou no Rio Grande do Sul, a Mi está em Santa Catarina, né, que a gente trabalha muito em parceria. Por quê? Porque tem coisas que eu não consigo, né, porque o corpo sutil está pedindo, né, tem questões de equilíbrio, às vezes a pessoa, ela está com autoestima tão baixa, o chakra básico dela está em frangalhos. E eu não sei fazer isso. Então, Sim. E aí esse equilíbrio, nossa, flui muito bom. É muito bom, flui muito bem. E voltando um pouquinho nos centros energéticos ali no nosso no nossos chakras, o que acontece? Então, a gente tem, né, os chakras para cima e os chakras para baixo, né? O que acontece, Mi? A partir do momento que eu tô com um sentimento que eu bloqueio o meu cardíaco, automaticamente o meu plexo solar também vai desregular. O meu frontal também vai desregular. Então, o que acontece? Eles vão ficar em desvantagem, não vão mais estar alinhados. E o que a gente faz no Reiki? A gente volta a fazer ele circular. Deixa eu mostrar aqui rapidamente, às vezes, porque tem alguém que não sabe, né? Nunca viu. Então, aqui a gente tem os 7 chakras, certo? Então, o que acontece? Em paz. Eu preciso que eles estejam alinhados e fluindo, para que tudo flua. Porque a partir do momento que um deles trava, os demais vão travar, né? Então, são todos os pontinhos que a gente vai trabalhando. Quando você recebe uma notícia, uma coisa triste, né? Os primeiros chakras que atingem são o cardíaco e o plexo solar. Sabe quando a gente brinca? Foi a mesma coisa que dá um soco na boca do estômago. O que aconteceu? Já atingiu o teu plexo solar, né? E ali, se você não regular, ele vai começar a ficar doente. O que ele começa? Refluxo, dor do estômago. Você vai no médico, toma remédio e não melhora. Por quê? Porque ele está desalinhado, ele está em disfuncionamento. A partir do momento que você faz o movimento, que você emana energia, ele volta ao normal, né? É a mesma coisa o sentimento de ódio, de raiva, né? Aquele sentimento lá de trás. Muitas pessoas sentem ansiedade, né? No peito. Ai, eu tô sentindo que parece que eu tô sufocado. É o plexo que não tá funcionando, gente. É só isso. Você guardou, acumulou tanta coisa aqui que ele parou. Ele não consegue se realinhar sozinho. Então, o Reiki ajuda esses centros energéticos a se alinhar novamente e circular. Porque a gente precisa dessa circulação. Porque hoje a gente trabalha com os 7 principais chakras, mas a gente tem chakra nas mãos, chakra nos pés, né? Então, na sessão de Reiki, a gente precisa ativar todos eles, né? E no Reiki terapêutico, a gente vai cuidar disso, vai deixar alinhadinho, porque a gente começa no coronário e termina lá nos pés. Então, é super evolução, né?
E aí é interessante que você falou que, assim, desde a primeira sessão, e de verdade, a gente já começa a sentir, sabe, que até a respiração fica mais leve. Dependendo da queixa, só que dependendo da queixa, não basta uma única sessão. Às vezes, Isso. né? Por quê? Porque você vai para o mundo, você volta para o trabalho, no outro dia tu tá em casa, depois da sessão a vida continua. Então, trabalhar a terapia em parceria, em conjunto, te ajuda, inclusive, a nesse ponto. Porque, ok, me equilibrei, me sinto bem, mas eu preciso entender como que eu vou trabalhar com aquela situação de conflito que eu estou vivendo, por exemplo, no trabalho. Como que eu vou administrar o luto que eu estou passando, a mágoa que eu tenho do meu marido de ter sido traída, da minha mulher, né? De ter sido, entre aspas, abandonado pela minha mulher depois que ela engravidou. Tem tudo isso, né? Eu preciso saber a origem disso, né? Por que que eu tô tão assim num Sim. lugarzinho? Eu me equilibrei, me senti bem, mas vai voltar se você não olhar, né? E mais de uma sessão importante também, né? Porque junto com essa mudança tem uma mudança de hábito. Sim, sim. Aprender a se controlar, né? Aprender a se olhar, né? Então, a gente, como a gente comentou, a gente vai fazendo terapias, então a gente vai aprendendo. E na barra de Axis, a gente aprende certos comandos, né? E o que acontece na barras. Você fez a sessão de reiki, fez a sessão de barra, você pode fazer elas juntos ou pode fazer individual, fica a critério do paciente, né? Então, o que acontece, Michele? Eu saí da sessão, fui trabalhar e já vi que aquilo me impactou. Veio alguma coisa. Então, nas barras, a gente já aprende aquele negócio, né? O comando. Eu tô bem aqui. Recebi uma notícia, ou veio uma coisa, ou veio um pensamento intrusivo que a gente fala que se hoje é usado muito, né? O pensamento intrusivo, porque às vezes você tá bem, daqui a pouco você começa a captar energias de fora, o pensamento intrusivo vem e o teu corpo já sente. Então, o que você vai perguntar? Por que estou sentindo isso? A quem isto pertence? De onde vem isso? Se eu estava bem até agora, o porquê que agora eu estou sentindo isso? Então, a partir do momento que a gente faz as sessões e a gente começa a se policiar e a se conhecer, a gente começa a se rondar e ver que aquilo, separar as coisas. Isso não é meu e isso é meu. E isso é muito importante nas terapias. Aprender isso nas terapias e praticar no nosso dia a dia. Porque a gente trabalha com pessoas e somos energia, né? Então, o único fluido que você pode modificar é a molécula da água, né? Então, o que acontece? O nosso corpo tem água. Então, você já pega no ar. A água é a única molécula que pode ser modificada. O meu corpo tem água, né? Por que que eu estou absorvendo isso? Por que que eu estou ficando dessa maneira, né? Por que que eu estou sentindo isso, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender no nosso dia a dia a se conhecer. Isso mesmo. Dentro da sistêmica, a gente tem, além dessas frases que você trouxe, tem mais uma que a gente diz assim: a serviço de quem ou de que está isso? Essa situação, esse sentimento. Eu gosto também de um olhar que o Augusto Cury traz, que é sobre o pensamento virtual, né? Que todo pensamento é virtual, ele só existe na minha cabeça. Né? Então, se eu penso que alguém está pensando sobre mim, é o meu pensamento, isso não está acontecendo. Então, quando alguma coisa me afeta por quê? Porque eu permiti que esse pensamento existisse. Porque eu permiti que esse sentimento existisse. Então, por quê e a serviço de quê está me atingindo. E aí vem isso que você trouxe do despertar memórias, né? O nosso corpo, né, guarda memórias. Muito. Guarda memórias. E aí, às vezes, você tem uma situação crônica, às vezes, de um nervo ciático. Né? E aí você fica, isso é de família. Sim, é de família, bem, mas tu tá vivendo alguma coisa que tá despertando isso. O que tá vivendo na tua vida? Será que você se sente apoiado? Será que você sente que falta apoio? Né? O que tá te travando ir pro mundo? E aí, muitas vezes, né, a gente precisa trabalhar o empoderamento, né? Às vezes a gente espera muito do próximo, muitas vezes a gente entrega a felicidade na mão dos outros, esperando que o outro faça um milagre, esperando a cura, mas a cura e o milagre está dentro de nós,
né? Quando você falou a questão da frequência, né? Nosso corpo é frequência, né? Então, assim, quando a gente abaixa demais a frequência, a gente fica muito triste, vem aquele sentimento de choro, aquele sentimento de abandono. Por mais que a gente não tenha passado por aquilo, a frequência baixou, abaixa a imunidade. Então, o nosso corpo fala com a gente, né? Fala Vem muito. fala muito, aquele sentimento de tristeza, aquele nervo ciático fora. Por que que tá fora? Por que que tá inflamando, né? Então, são coisas que a gente volta a falar. A gente precisa conhecer o nosso corpo. A gente precisa dar atenção para o nosso corpo, porque o nosso corpo fala e ele fala nítido, né? A questão de você encher a cabeça de coisas, às vezes coisas que não tem nada a ver. Você vem e faz as barras e aquilo te abre para o mundo. Mas o porquê que eu estava pensando isso? Da onde vem isso, né? Então, às vezes, a gente, como a gente trabalha com frequência, a gente pega a frequência de outras pessoas, né? Então, essa é a importância, como você falou, de fazer, vamos dizer assim, a manutenção das terapias, né? Eu não posso fazer a terapia uma vez no ano e o resto deixa livre. Não, porque daqui a pouco você vai abaixar a vibração de novo e o teu corpo vai adoecer, né? Então a gente precisa. Desculpa, pode prosseguir. Não, pode continuar. A gente precisa, pegando o gancho da tua fala, então, a gente precisa entender que terapia, voltando no início, não é luxo, né? Ele é uma necessidade, nós estamos vivendo um adoecimento da população de modo geral, né? De ser, né? Até nesse livro da Sociedade do Cansaço, ele diz, né? A necessidade de ser útil e ativo sempre. Que você não, sabe, principalmente isso vale para nós, mulheres, que a gente tem muito disso, e não estou dizendo que os homens não têm, mas é porque a mulher, ela se culpa muito por, às vezes, estar aqui sentada assistindo a gente. Achando que isso é uma perca de tempo. Uma hora por semana de se olhar, de fazer uma unha, de fazer uma terapia, isso é perca de tempo? Não é. É saúde. Ninguém vai viver a tua vida a não ser você. Isso é uma cura que a gente precisa, né? Porque a gente você e eu, a gente foi criada, a gente veio de uma geração onde a mulher funcionava 24 horas, né? E ela não tinha tempo para si. Hoje a gente até brincava com as colegas no trabalho que às vezes, antigamente, a mulher dava mais conta de casa porque elas ficavam só em casa, né? E hoje a gente não tem mais esse luxo. Mas mesmo elas ficando em casa, elas funcionavam o dia inteiro, né? E a gente seguiu esse ritmo. Hoje a gente é dona de casa, a gente é esposa, a gente é mãe, a gente é funcionária, a gente é empresária. Então, a gente tem que se adaptar. E a gente precisa desse momento. Uma hora e meia, isso não é luxo, isso é autocuidado. Isso é autocuidado para lá na frente você não precisar ter problemas maiores, né? Porque é isso que desenvolve. E eu vou dizer assim, ó, se porventura, neste momento da tua vida, você acha que não merece, então significa que você olha mais para os outros do que para si. Tá tudo bem, você está na salvadora. E eu já tive nesse lugar, eu te entendo. Sim. Então faz pelos outros. Porque provavelmente a tua casa deve estar doente. Os teus filhos devem estar brigando. Você não deve estar se acertando com o marido. Lá no emprego está um caos. Faz pelos outros. Depois você vai perceber que você fez por você. Porque às vezes é mais fácil fazer pelos outros. Né? Então começa por onde é mais fácil para você, mesmo que não seja bem a verdade, mas faz aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque você, como uma mulher, uma mãe, bem, você vai ter filhos bem, eles vão estar bem também. O teu relacionamento vai estar melhor, vocês vão parar de discutir por coisas tolas. E você vai parar de se afetar por coisas que não faz mais sentido, porque dentro da barra de Axis vai desbloquear aquilo que estava ali fechado, né? E às vezes fragilizado por uma infância difícil, por um casamento de pai e mãe difícil, né? Às vezes nem teve a experiência de viver com o pai e mãe junto, né? Então, tem tudo isso, né, Michele? E aí, dentro da sistêmica, né, em parceria, às vezes, você vai trabalhando ali, né, outras questões. Quem é você no mundo? Quem é você no seu sistema? Sabe que durante essa jornada, eu já tive muitas situações assim de uma mãe que chegou assim, eu não, Michele, eu tenho até vergonha de dizer o que eu vou dizer, mas eu não sei se eu amo meu filho. Eu olho pra ele, eu sei que eu tenho que amar, eu me sinto culpada, mas eu tenho uma raiva, aquela criança me incomoda.
É tão doloroso para essa mãe confessar isso Sim, para uma você estranha. imagine como ela estava, Né? qual o grau, né? O Exato. grau comportamental dela que ela estava, né? A E aí, consciência dela como que ela estava. e imagina, coitada, né? É uma situação muito difícil. E aí, o que? Na sistêmica a gente foi entendendo que dinâmica estava isso. E esse filho, ela estava refletindo, né, nesse filho, o relacionamento que ela teve com o irmão. Porque até o filho entrar na adolescência era uma paz. Uhum. Quando o filho entrou na adolescência, virou um caos. Então ela brigava com o filho como se estivesse brigando com o irmão. Quando ela assumiu o lugar dela e ela colocou o filho no lugar dele, e colocar não é briga, é entender o lugar de cada um. A visão sistêmica é alinhamento, né? Constelação, dentro da tradução, né? No alemão, é colocar cada um no seu lugar. Quando ela conseguiu isso, hoje eu encontro ela e diz assim, Michele, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não tem mais briga lá em casa, é uma paz. Eu olho para o meu filho e eu vejo assim ele e eu amo ele e eu dou colo para ele. Então veja que é uma virada de chave, né, Mi? Sim, sim, é uma virada de chave. Né? Porque as Então, pessoas. A gente precisa entender, as pessoas também precisam entender sobre essa hierarquia da sistêmica, né? Independente, quando a gente se posiciona na frente dos pais ou acima dos pais, a nossa vida não vai. A gente tem que entender o nosso lugar. Pai, mãe, irmão, eu. Avós, pai, irmão, eu. A gente tem que entender essa posição. Porque senão aquilo vira uma bola de neve, você não se entende mais com ninguém, você não se conhece. Eu digo, você não vive nem no 220, você vive no 320, porque você vive naquela pressão, naquela adrenalina, naquela raiva o tempo todo, né? Se você não entender o teu lugar, né? É uma coisa que eu trabalho bastante também, Michele, a questão do perdão, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, né? Esses comandos é uma coisa assim incrível, porque quando a gente faz, a pessoa se sente libertador, né? Então a gente tem aquele momento da pessoa na maca, né? Quando a gente se conecta ali com o cliente, a gente vê que as memórias que estão ali não são memórias da da adolescência ou memórias da vida adulta, são memórias da infância, né? Então a gente no Reiki a gente resgata um pouquinho disso, sabe, Michele, para a pessoa poder também se libertar, né? Porque não adianta eu só tratar o adulto hoje, se eu não tratar o adolescente, se eu não tratar aquela criança e aquelas memórias uterinas, né, que a gente traz da barriga da mãe, né? Então, por isso a importância da terapia, a gente poder mostrar o quanto isso traz benefício para as pessoas, né? e nesse mês que nós estamos no mês da mulher, né? Um convite especial para as nossas parceiras, meninas, mulheres, né? De olhar para si, de se, sabe, de se acolher, de ter esse momento, né? Pelo menos, como a gente estava falando, às vezes uma sessão não vai parar em uma sessão, mas se for o necessário o suficiente, é o que você pode, faça. Faça. Faça uma que seja, mas se dê de presente isso, sabe? Vivencie esse momento, se permita viver isso, se permita viver o novo, né? De novo. Isso. Para que você possa se reconectar com você. Por quê? Muitas mulheres da nossa geração aí, dos 40, 45, né? Nós estamos passando pelo processo normal da individuação, em que a gente começa a se questionar quem eu sou, o que eu fiz até agora, me sinto um vazio, um buraco aqui dentro, né? É, Porque faz parte, nós estamos nesse sim. setênio, nessa fase. E se você não chegou nela ainda, começa antes. Mas se você está nela, não faça, sabe? Não passe por isso na solidão. Não, sabe? Uhum. Porque tudo que se vive na solidão, diz a medicina germânica mesmo, né? Ela acaba aparecendo no corpo. E aí, você pode, né, às vezes, vai lá, faz um reiki, faz barra de axis, faz forfeel, faz outra, toque sutil, enfim, vai te ajudar, vai. Só que às vezes já está num estado muito avançado porque você não olhou para você.
Então, esse vazio que você está sentindo, eu quero trazer para vocês, meninas aí dos 40 a mais, vou dizer assim, vocês não estão sozinhas, tá? Mas eu não quero dizer que é normal. Porque se eu disser que é normal, você vai dizer, ah, tá bom, então vai passar. Não, não está sozinho, mas pode ser mais tranquilo você passar por esse vale, para que você possa se encontrar. Porque depois do vale, eu vou dizer, você vai se achar, Vai. tá? Como Vai se você, achar. como você falou anteriormente, a gente vem seguindo um ciclo, vem seguindo uma missão, né, Michele? E o que que acontece, assim, tocando um pouco no assunto, porque não muda da nossa vida de mulher, né? Muitos aposentados, depois que se aposentam, eles se sentem inútil. É a mesma coisa nós mulheres, né? Porque chega uma altura da vida que você começa, aquele ciclo começa a diminuir, né? A dona de casa, a mãe, né? Quando os filhos começam a sair de casa, né? Então é nesse período, às vezes, que elas começam a se sentir inútil, né? Mas não é, você não é inútil, você não está ficando inútil. Esse tempo é bom para você se conectar, para você se conhecer, né? E tem muitas mulheres que nesse período se perdem, né, Michele? Eu começo, eu não sou mais útil para fulano, não, ninguém me procura. Não, esse é um momento que você precisa se recolher, se acolher e se conhecer. Minha parte como mãe, eu cumpri. Agora eu vou fazer alguma coisa para mim, né? Eu vou fazer um bordado, eu vou fazer uma estética, eu vou trabalhar com artes, eu vou, né, me dedicar. A gente sempre tem que ter alguma coisa em mente, porque mente parada só gera coisas que não fluem, né? Sim. A mente parada, ela nos leva para trás, né? E aí a gente Isso começa a mesmo. viver o passado, e aí vem a depressão, né? Que é o viver no Uhum. passado, né? Começa com uma melancolia, uma tristeza, daqui a pouco você não consegue mais sair daquele lugar, e aí aquilo começa a ficar debilitante, quando você vê, você está depressivo, né? Então, é importante, né, olhar para frente, nem eu digo, olhar para o presente, porque quando você olha muito para frente, gera ansiedade, né? Fica Isso. síndrome do pânico, principalmente nós meninas, a gente começa no e se. E se chover, leva guarda-chuva. E se der sol, tem protetor. E se tiver mosquito, tem repelente. E na vida, isso é um exemplo, mas na vida emocional é a mesma coisa. E se eu falar isso, Sim. vão ter aquilo. E se eu fizer isso, vão pensar aquilo. E aí a gente fica no e se, e aí começa a dar ansiedade, síndrome do pânico, e aí você já não perde também qualidade de vida. Então Sim. é a gente aprender a viver o aqui e agora, né? E uma coisa importante que a gente comentou, mas eu volto no assunto, o empoderamento, tanto masculino quanto feminino, né? Hoje a gente tem um público que a gente não pode dizer, meu público é só mulheres. Não. Hoje, e é uma coisa assim fenomenal e é maravilhoso os homens que procuram a terapia. Por quê? Né? Eles vão poder também dar um suporte para a pessoa que está do lado, vão poder compreender mais, né? Então, aquela ideia que vinha-se antigamente, que homem não pode chorar, homem tem que ser macho, né? Não, hoje mudou, né? A gente não está falando de homem e mulher, nós estamos falando de ser humano. Ser humanos que precisam se conhecer, precisam se acolher, né? Precisam conhecer e levar amor ao próximo. Porque a partir do momento que você se conhece, que você pega uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, você olha não com aquele olhar de julgamento, mas você olha com aquele olhar, eu já passei por isso, sei o que ela está sentindo, o que ele está sentindo, né? E qual a forma que eu vou conseguir acolher, né? Eu não conheço, porque a gente, ser humano, ainda é muito travado para o abraço, né? Mas através de um sorriso, né? Uma palavra, né? Uma palavra mais suave, as pessoas começam, né? E é isso que o ser humano precisa, né? Isso mesmo. Claro que eu estou trazendo mais a mulher porque nós estamos juntas Sim, com sim, mulher. sim. Mas isso que a Michelle está trazendo é muito legal, porque realmente o homem hoje tem buscado mais. E eu vou te dizer que eu atendo muitos homens. Eu atendo, pessoal, tem um cliente nos Estados Unidos, que é homem, né? Tem um cliente presencial que é homem, mas a maioria é online. E isso é muito legal, porque significa que eles são cabeça aberta das duas maneiras. Primeiro, que eu não preciso Sim. falar, e segundo, que
ele está presente na vida dele. Ele já se sente incomodado por não saber quem ele é. Antes, assim, né? E isso que você está trazendo é muito importante. É o ser humano. E isso, quando a gente fala de uma doença, né, mundial, uma né, de problemas mentais, é o ser humano. E essa ferramenta que nós estamos usando para levar boa informação, para trazer para o pessoal consciência sobre si mesmo, também é a mesma ferramenta que está levando eles para a doença. Né? Hoje o celular, ele é uma ferramenta excelente, mas também é, né, uma ferramenta de vícios. Sim, e muitos vícios, porque eu vejo que o celular, o WhatsApp, veio para revolucionar, frequências revolucionárias, mas ao mesmo tempo, né, o que a gente vê de relatos de casais que estão do mesmo lado, mas não estão se sentindo porque o celular tomou conta, a frequência deles baixou porque a frequência do celular está maior, né? Então, antigamente a gente via, né, Michele, muita final de tarde, aquela conversa gostosa, aquela roda de chimarrão, né? Claro que com o dia a dia a gente muda isso, muitas coisas a gente muda, mas dentro da casa é importante a gente ter isso ainda, né? Aquelas conversas, né? Trazer, aproximar os filhos, né? Porque como a gente, eu costumo dizer assim, Mi, que isso que passou ali, essa PAN, veio para unir, mas na verdade ela afastou mais, né? Então, você às vezes convive com uma pessoa dentro da tua casa que você não conhece, né? Porque falta aquele tato, falta aquela conversa, né? Por causa da frequência do celular. E aí eu vou até ir um pouquinho mais além, sabe, Mi? Eu não conheço a pessoa com quem eu convivo, mas eu te pergunto, você se conhece? Essa é Né? a questão. Porque aqui dentro dessas redes, o que nós temos? É uma vida superficial. Nossa, Não é uma e vida como? real. E Né? como? E aí, quando você vê, passou 30 minutos, passou uma hora do teu dia e você está ali no mundo irreal. Irreal. Né? E isso já vai, inclusive falando de reiki, de energia, né? É essa energia que você recebe através de mensagens, de rolar feed, etc., vai mexer com o quê? Com o teu chakra. Sim, Vai, mexe. né? E aí você está desequilibrado e não sabe às vezes nem por quê. Não sabe nem de onde vem. Não, mas eu tenho dentro da minha casa tudo certo, no meu trabalho tudo certo, eu só não me sinto bem. Eu não consigo dormir. E o porquê, né? Porque a partir do momento que você está rolando, né, aquelas informações, ao mesmo tempo você não consegue definir e entender o sentimento que às vezes, meu Deus, por que a Michelle tem essa vida e eu não consigo ter? E aquilo vai virando uma revolta dentro de você e vai modificando o teu campo energético, né? E às vezes você tá ali, quando você para daquilo, aquilo te dá uma revolta. E por quê? Porque mexeu com toda a tua energia do corpo, né? Então isso desregula, como diz você, desregula todo o corpo. Já não consigo dormir, qualquer coisa me irrita, o porquê que eu não tenho isso, porquê que eu não posso aquilo. A partir do momento que você vem para uma sessão de reiki, que você volta a ter o teu empoderamento, você se conecta com uma dimensão extraordinária que está aí para a gente viver e para a gente vivenciar, né? A gente precisa se permitir. Isso mesmo. Quando você traz o empoderamento, né? É de dentro para fora, né? É uma portinha que você começa a abrir dentro de você. Várias portinhas, na verdade. Né? Que você vai abrindo dentro de você, você vai se descobrindo, você vai entendendo o que você está sentindo. Você vai aprendendo a administrar o que você sente, né? E aí, em conflitos, você vai escolhendo, né, as batalhas que você vai realmente enfrentar, aquelas que realmente valem a pena e aquelas que não faz sentido, que é só desgaste. Então, você vai escolhendo as tuas lutas e isso vai te tornando uma vida mais leve. A Sandra trouxe aqui, eu amo quando falta luz, porque daí tem conversa. Aí tem conversa, estamos juntos. Estamos juntos. Né? Todo mundo pode ter experiência aí que quando falta luz, as pessoas ficam meio perdidas, assim, não porque tá escura, porque não sabe o que fazer, né?
Então, realmente, nós estamos passando por um período de uma transição planetária, né? Sim. Um período de adaptação ao novo. E a nossa geração em especial, que é a geração aí dos 40 aos 50, é uma geração de transição. De Uma transição. geração que quando nasceu não tinha internet, não tinha celular, não tinha. E hoje a gente está nessa transição, mas a geração que veio depois já não, né? Ela já nasceu assim. E eu costumo brincar, que a gente trabalha com muitos jovens, né? Eu costumo brincar que não é eles que têm que se adaptar a nós, é nós que temos que se adaptar a eles, né? Porque eles vêm com muita informação, muita coisa que às vezes a gente não consegue acompanhar, né, Michelle? Então, às vezes, vem aqui, vem aqui, vem ali, então a gente já fica nessa loucura. Não, eu tenho que saber um pouquinho de cada, a gente tem que saber um pouquinho de cada, mas dentro do limite da gente, né? Dentro do nosso limite. Então, o que que acontece se a gente fica, né, com esse sentimento, com essas coisas, tudo desregulada, o nosso corpo vai sentir. O cansaço mental, o cansaço físico vai vir. E a gente precisa, voltando, a gente precisa se cuidar. Esse é um momento que a gente precisa olhar para dentro e dizer, eu mereço, eu